Imagine a vida de Barbara. Ela era uma típica mãe de família ali de Nova Jersey, do jeitinho americano mesmo, né? Uma casa grande, carros, viagens, seu marido Michael. Ele era um cirurgião dentista muito bem conceituado, no auge da carreira, né? Mas era tudo um castelo de cartas que ruiu completamente quando ela e a família descobriram como o Michael sustentava o padrão de vida de todo mundo. Essa história aqui, inclusive, ela tinha que virar um filme de terror. Porque, olha, é assim, inacreditável que ele achasse mesmo que nunca seria descoberto, né? Ou que não tinha problema nenhum fazer o que ele estava fazendo, né? Mas, antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial. Considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Michael e Barbara haviam se casado em 1992, depois de terem namorado por cerca de 3 anos, e aí logo após o Michael ter se formado na faculdade de odontologia, os dois se casaram. As famílias dos dois viam o casal como um casal perfeito, né? Era praticamente o Ken e a Barbie. Os dois tinham 2 filhos, Mike e Gary, e segundo a Barbara, o Michael sempre se mostrou um bom pai, né, para os 2 meninos. A carreira do Michael parecia ir muito bem, né? Ele tinha um consultório em Manhattan, que é um lugar caríssimo em Nova York, tinha se especializado em cirurgia crânio-facial, né, que é um tipo de cirurgia que dentistas especializados costumam fazer e que envolve muito mais do que só operar uma certa região da boca, né? Por conta da complexidade da profissão e do local também, né? Manhattan, né, onde estava o consultório, o Michael começou a dar resultados financeiros assim bem rápido, que possibilitou a ele e a família se mudarem para uma casa grande, né, que ficava um pouco mais afastada do centro de Nova York. No ano 2000, logo depois de todo mundo achar que o mundo ia acabar, o bug do milênio ia estragar os computadores, e as coisas mudaram bastante para essa família. Porque o primeiro sinal de que a realidade estava mudando muito aconteceu em fevereiro daquele mesmo ano, quando o Michael começou a passar mal de madrugada e a Barbara teve que correr para socorrer. Ele saiu do banheiro em estado letárgico, né, andando assim com muita dificuldade e não conseguia responder a nenhuma das perguntas que a Barbara estava fazendo. E aí, né, ela, em busca de respostas, acabou vasculhando o que tinha no banheiro e encontrou um coquetel de opioides injetáveis, que é um tipo muito forte de anestésico, né, que provoca um efeito parecido com o da só que potencializado. Esses medicamentos aí, eles são regulamentados e foram criados inicialmente, né, para tratamento, uma espécie de tratamento paliativo, né, de pacientes terminais, para que eles sofressem menos aí nos seus momentos finais de vida. Só que o uso desses remédios passou a ficar indiscriminado lá nos Estados Unidos, como eu nunca vi um povo gostar tanto de remédio, e o lobby da indústria farmacêutica, por conta disso, né, não deveria ser muito difícil para um dentista como o Michael ter acesso a esse tipo de medicamento, não. Isso começou a afetar o trabalho do Michael, né? Ele não conseguia mais, óbvio, né, realizar nenhuma operação, porque muitas vezes ele estava sob o efeito desses opioides aí. Claramente ele tinha um vício e os sócios da clínica resolveram que deveriam mandar, né, o cara para reabilitação. E o Michael foi realmente internado numa clínica de reabilitação, daquelas de luxo, né, montada especialmente para atender médicos com problemas de dependência química, que não é uma coisa muito incomum, não. Ele deveria ficar internado por pelo menos 3 semanas, mas acabou ficando lá só por 3 dias. Obviamente, o Michael não largou do vício em 3 dias, né, e as coisas pioraram. Ele foi preso por ter causado um acidente. No carro, a polícia tinha encontrado muita cocaína, Demerol também, que é um tipo de opioide, né? Porém, como o rico não fica preso, ele voltou para a reabilitação livre, leve e solto. E aqui acontece a grande virada da história, porque o Michael voltou da reabilitação e realmente se recuperou, né? Dessa vez foi para valer. Ele não podia voltar a fazer as cirurgias, óbvio, né? Isso deixaria muito próximo das drogas, que ele era dependente, então ele resolveu mudar de ramo, abrindo uma empresa especializada em transplante de tecidos, né? Tecidos humanos mesmo. Os negócios pareciam ir bem e as coisas agora estavam como eram antes. Pareciam, né? Porque aí é que o caldo começou a entornar. Depois de uma viagem em família, o Michael tinha retornado para o trabalho e deu de cara com o FBI revirando tudo, né? Ele ligou para a esposa para dizer que não sabia o que estava acontecendo, né? Como se ele realmente não soubesse o que estava acontecendo, né? Enfim, em 2004, a polícia recebeu uma ligação para ir numa funerária que ficava no bairro do Brooklyn, né? Um bairro de Nova York, um pouco mais afastado de Manhattan. A funerária tinha acabado de ser vendida e o novo dono encontrou uma coisa
muito esquisita ali no prédio, né? Era um prédio muito antigo, quer dizer, bem antigo, né? Com uma luz baixa, que deixava tudo com um aspecto meio assustador também. A polícia entrou no lugar, né? E o novo dono do prédio levou os policiais até uma escada, né? Que levaria para o segundo andar. Só que lá, eles não acreditaram no que encontraram, que parecia, como eu falei, parecia cena de filme de terror. No fim da escada tinha uma sala com uma porta de madeira camuflada no chão. E aí, por essa porta, era possível içar corpos de dentro de uma outra sala até, né, essa sala secreta aí, onde havia uma mesa de cirurgia. Certamente, uma mesa de cirurgia também não é o que se espera encontrar dentro de uma funerária. Os investigadores, eles descobriram que essa funerária, na verdade, era o centro de uma empresa chamada Biomedical Tissue Services, que estava envolvida na indústria de coleta de tecidos, né? Adivinha quem que era o dono dessa empresa aí? Exatamente, Michael. A polícia examinou os formulários de consentimentos, né, da funerária, que são basicamente formulários que são assinados por parentes de pessoas que acabaram de falecer, né, dando, óbvio, né, autorização para poder retirar tecidos ou órgãos para serem doados. Os investigadores descobriram que basicamente tudo nesses formulários aí, né, de consentimento, estava errado. O nome do doador, às vezes até estava certo, mas aí o endereço não estava errado, né? Os números de previdência social, né? Seria tipo o nosso CPF, eles não batiam com o nome da pessoa. Basicamente, assim, os formulários tinham sido completamente adulterados. As famílias não tinham dado autorização para nada, para retirar tecido para doação, coisíssima nenhuma. Isso significava que o Michael estava tirando órgãos de pessoas e vendendo sem que ninguém soubesse, né? E a coisa foi só crescendo. Não se tratava de um deslize, uma contravenção. A empresa inteira do Michael era baseada nessa operação aí, né? Falsificar formulários de doação de órgãos, saquear o corpo de uma pessoa e aí depois lucrar em cima dessa história aí. As acusações chegaram a 1.000, né? Um número de 1.000 acusações. O Michael estava todo dia nos jornais, o caso explodiu, todo mundo chamava o cara de ladrão de corpos, né? O próprio Dr. Frankenstein. A justiça começou a determinar a exumação para poder comprovar que o Michael realmente tinha roubado partes dessas pessoas. Os corpos foram levados para autópsia e os exames de raio-x mostraram que o Michael retirava os ossos de algumas pessoas e substituía por, acredite você, mas por canos de PVC. E o esquema não parava por aí não, tá? O negócio ainda ia mais pra frente, porque o Michael ele falsificava também os atestados de óbito dessas pessoas. Então, para você ser uma doadora de órgãos, por exemplo, a pessoa ela tem que ter tido uma morte que não comprometa os órgãos, né? E, portanto, não comprometa a saúde também da pessoa que vai receber esse órgão. Então, por causa disso, o Michael escrevia que as pessoas tinham morrido de causas naturais, né? Ou parada cardíaca também. Quando, na verdade, elas tinham morrido de hepatite, de câncer, né? Ou seja, elas não poderiam ser doadoras, mas o Michael adulterava todos esses documentos para parecer, né? E que sim, que a morte era natural e para ampliar também a oferta da empresa. As pessoas que receberam esses órgãos também nem sabiam o que estavam recebendo, elas têm de viver até hoje com tudo isso e sabe-se lá de quem veio também o órgão, né? O esquema ele era ilegal de ponta a ponta, sem contar que comprometia também a vida de outros, né? A ironia é que ele se apresentava como um grande herói que salvava vidas. Em 2007, o Michael ele foi preso enquanto ele aguardava o julgamento, né? Mas ele não chegou a ser julgado em si, né? Para não ser condenado à prisão perpétua, ele se declarou culpado e foi condenado a uma pena de entre 18 e 54 anos. Só que o Michael acabou não cumprindo, né, todo esse tempo, porque ele faleceu na prisão por conta de um câncer em 2013. Imagina agora o que essa Barbara não passou na época que tudo veio à tona, né? Imagina como que fica a vida dessas crianças também, que hoje obviamente são adultos, mas com todo esse histórico do pai. O que você faria no lugar dela? Deixa sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.